Presta atenção. So why did he need a black director? Could a white director not have It's not produced this color, work? it's culture. Explain the difference, because I think we're in Steven a space Spielberg right did Schindler's List. Martin Scorsese did Goodfellas, right? Steven Spielberg could direct Goodfellas. Martin Scorsese probably could have done a good job with Schindler's List. But there are cultural differences. You know, I know, you know, we all know what it is when a hot comb hits your hair on a Sunday morning, what it smells like. That's a cultural difference, not just a color difference. All right. So it's the culture. You know about a hot comb scenario? She don't know about no hot comb. Because that's, You that's don't know. old You school. don't know nothing about. Dax. See how everybody laughed? That's a cultural difference. That's not a race difference. That's just that motion. That's all I gotta say, right? I know what a hot Pois bem, no filme Um Limite Entre Nós, que ele é dirigido pelo Denzel Washington, ele faz o papel do Troy Maxson. Quem é o Troy Maxson? Ele era um homem, um jogador de beisebol frustrado, e que no período em que se passa o filme, nos anos 50, lá nos Estados Unidos, ele é um coletor de lixo. Ele é um coletor de lixo, frustrado, meio amargurado e tal, e que está tentando dar conta da sua vida, né, na sua vida com a sua mulher, com a sua esposa, que é encenada pela Viola Davis, e o seu filho. E essa tensão desse homem cheio de frustrações, esse homem todo cheio de problemas, né, em relação à sua esposa e o seu filho, dá o tom, né, não só do racismo americano que acontece, os enfrentamentos que as pessoas negras têm lá nos Estados Unidos, mas também a dificuldade de um homem negro criar o seu próprio filho, de ter a sua família, de fazer com que aquilo, de certo modo, funcione. Então, a pergunta que ela faz a ele é sobre ser um diretor negro nesse contexto para fazer um filme como esse. E ele responde a ela que o problema não é a cor, mas a cultura. E ele dá um exemplo, né? O Steven Spielberg fez A Lista de Schindler, né? E o Scorsese fez Os Bons Companheiros. Então, porque eles têm uma relação que não é uma relação especificamente de raça ou de cor, mas da cultura que eles têm, né? Então, sendo o Spielberg um judeu, ele vai dizer algo sobre o contexto que está na Lista de Schindler, que é bem próprio de um judeu. Então, o Denzel, quando dirige Um Limite Entre Nós, ele o faz não pautado na questão da cor da pele. Então, ele fala, olha, é mais importante a cultura que está por detrás daquilo. E qual que é a cultura que está por detrás daquilo? É uma cultura de pessoas negras que que saem da escravidão, né? E que estão enfrentando os dilemas que as pessoas negras enfrentam nos Estados Unidos e também no Brasil. Então, há uma cultura por detrás disso. Por exemplo, a música gospel, ela é oriunda desse contexto escravista. O blues é oriundo desse contexto escravista. Todo o renascimento do Harlem, né, as artes, né, das pessoas negras nos Estados Unidos, que vão influenciar, né, também as demais artes, né, tudo isso tem um fundamento numa cultura que as pessoas negras americanas criaram a partir de seu contexto da escravidão. Então, aquele pai de família frustrado, que não consegue dar conta da sua vida e que está enfrentando os desafios de ser um homem negro nos Estados Unidos, ele está fazendo isso dentro de um contexto cultural que é importante. E ele insiste no filme nessa posição de pater familias, de ser um pai de família, de ser alguém que está presente na vida do seu filho, que está presente na vida da sua mulher, da sua esposa. Tanto é que tem uma discussão bem famosa desse filme, né, em que ele pergunta alguma coisa pro filho dele, o filho dele fala para ele, que você não me ama. Ele fala assim, escuta, mas eu não tenho que te amar. Eu boto comida na mesa aqui todo dia. Assim, eu não sou obrigado a amar você, eu tenho que sustentar você, eu tenho que educar você, eu tenho que estar próximo de você. Então toda essa figura do homem de família, que é contraditória, obviamente, no filme, isso não é... Eu não estou dizendo isso como um mérito absoluto, mas que essa figura é uma figura importante nesse filme, com todas as contradições que ela tem. Agora, preste atenção em mais esse trecho de uma outra entrevista do Denzel Washington,
em que ele fala sobre outro personagem dele, né, o J. Roman Israel, que era um personagem que é um advogado, e ele nessa entrevista ele recebe uma pergunta que é interessante, mas a resposta dele é ainda mais interessante. Veja só. You know, incarceration rates in America has been a problem, especially as opposed to minorities. And Roman delves into the issues around the legal system. Do you think we've made any headway in the legal system? I think it's more important to make headway in our own house. By the time the system comes into play, the damage is done. They're not locking up 7-year-olds. Yeah. Nesse filme ele faz o papel, como eu disse, de um advogado, né? E a pergunta que ele recebe é sobre a grande questão que há do chamado, né, do que eles costumam chamar, a militância negra costuma chamar, o movimento negro costuma chamar de encarceramento em massa de pessoas negras, não só nos Estados Unidos, mas aqui também no Brasil essa narrativa funciona. Eu não quero fazer juízo de valor aqui, dizer se eu concordo com isso ou discordo, eu discordo, mas enfim, isso eu já disse em outros contextos, inclusive na revista Valete, mas o que ele está tratando ali é sobre o papel desse advogado negro no filme. Então ele recebe uma pergunta sobre a questão do encarceramento e a resposta que ele dá a isso é: o problema começa em casa. Por que começa em casa? Porque os problemas que vão extravasar e que uma hora vão parar na criminalidade, por exemplo, e vão parar no sistema carcerário, ele começa dentro de casa. Porque, por exemplo, no contexto brasileiro, 2/3 dos jovens infratores que vão parar na cadeia cresceram sem um pai em casa. Nos Estados Unidos, 75% das crianças negras crescem num lar sem o pai. Então o que o Denzel está falando ali, e é uma fala bastante corajosa do Denzel no contexto atual que a gente vive, ele diz, olha, o problema começa em casa. Antes de nós culparmos o sistema, porque o sistema está lá funcionando, ele serve para funcionar daquele jeito mesmo. Antes da gente culpar o sistema, a gente tem que ver o que está acontecendo dentro das nossas famílias. E ele dá um exemplo, acho que nessa entrevista mesmo, um pouco mais à frente, que ele vai dizer o seguinte: olha, outro dia eu estava andando por Chicago e eu vi um monte de crianças, 12 anos, 13 anos, passando de bicicleta, né, e fazendo a maior arruaça pela rua. E eu não entendi o que era aquilo. E ele estava, acho que, num carro com um motorista, e parece que o motorista disse a ele, olha, isso é uma gangue aqui. Era uma gangue de adolescentes. Ele ficou embasbacado com aquilo, então ele disse, olha, e o que está acontecendo com as famílias que essas crianças foram parar ou estão indo parar na criminalidade? Há uma entrevista do Tupac Shakur, do rapper Tupac, que está numa autobiografia que foi escrita sobre ele há uns anos atrás, que é uma autobiografia, se eu não me engano, não autorizada, mas enfim, está lá nessa autobiografia que ele diz, olha, se eu tivesse conhecido meu pai, muito provavelmente eu não teria me envolvido com as gangues que eu me envolvi. Então há uma certa consciência de que a falta do pai em casa causa um transtorno na vida familiar, porque aí a mãe precisa trabalhar, a mãe vai ficar ausente, é muito mais difícil criar um filho sem a presença do cônjuge, né, daquela pessoa que está com você. Então a falta de um pai causa esses problemas que a gente conhece pelas estatísticas. Como eu falei, 2/3 dos jovens encarcerados no Brasil, eles estão lá porque não tem o pai em casa, né? Então, ou pelo menos não é uma causalidade, mas há uma correlação entre você não ter o pai e você estar mais vulnerável à violência, né? E nos Estados Unidos é a mesma coisa. 75% das crianças americanas negras crescem sem o pai em casa. Então há um altíssimo nível lá também de jovens negros que vão parar nas gangues, vão parar na criminalidade. Por quê? Porque a sua vida é mais vulnerável. Essa discussão é uma discussão que tem sido menos evidenciada. Por quê? Porque me parece, e não só a mim, que as discussões atuais a respeito do problema do negro no Brasil e no mundo estão muito focadas nos problemas da mulher negra e também estão focadas na visão de um tipo de homem desconstruído que não o homem de família, que não o homem negro. O homem negro no Brasil e também lá nos Estados Unidos sempre enfrentou aqueles problemas, por exemplo, que o personagem do Denzel enfrenta no filme Um Limite Entre Nós. O meu pai, um homem negro, enfrentou esse tipo de problema. Eu, como um homem negro,
enfrentam esse tipo de problema. Não são problemas, obviamente, que estão apartados do homem branco, né? O que eu estou dizendo é que, num sentido específico, os homens negros têm que enfrentar todas essas questões que os homens brancos também enfrentam, né? Do mercado de trabalho, de você ser demitido da empresa, ter que arrumar um outro emprego, de um contexto econômico complicado, como é o contexto econômico brasileiro, por exemplo. Mas os homens negros também têm que enfrentar o problema do racismo, da discriminação, né? O problema que eles têm que enfrentar nesse enfrentamento no trabalho, né? De ser um pai presente, sendo que a vida toda, né, tem uma imaginação moral em torno do homem negro, que vem desde a escravidão, por exemplo, que há uma hipersexualização, que dá ao homem negro uma tendência dele não ter muito compromisso com o lar, com a sua família. Tudo isso é uma discussão, mas essa discussão vem sendo colocada de lado. Por quê? Porque o homem negro aceito hoje como modelo, ele não é mais o homem negro pai de família, o homem negro que faz tanta falta nas famílias negras hoje nas periferias, que estão crescendo em lares monoparentais, com as mães tendo de enfrentar os problemas sozinhas e os filhos ficando na rua, os filhos ficando à mercê da criminalidade, os filhos ficando expostos. Não é à toa que no Brasil morrem mais jovens negros do que jovens brancos. Não exatamente por conta da cor, mas sim porque há uma correlação entre a sua cor e a sua condição social. Eles vivem nas periferias, eles vivem nas favelas e eles estão mais expostos à criminalidade, eles estão mais expostos à sedução do crime organizado, eles estão mais expostos ao perigo de uma vida exposta e vulnerável dentro das favelas e das periferias. E a falta de um pai, a falta da orientação de um homem, é um complicador muito grande. E isso não tem sido falado. Por quê? Porque a figura do homem negro hoje em destaque é o homem negro desconstruído, é o homem negro, efeminado, é o homem negro que é homossexual. E a figura de um homem negro como Denzel Washington, por exemplo, ele é um dos pouquíssimos atores de Hollywood que tem essa postura de ser um homem negro, pai de família, um homem cristão, um homem que defende valores e que não tem medo de defendê-los.